A construção de açudes no semiárido brasileiro proporciona grande acúmulo de água para suprir a carência em períodos de estiagem. Mas as comunidades mais distantes dos reservatórios acabam não tendo os mesmos benefícios das famílias ribeirinhas, que usufruem a água direto da fonte. Para fazer com que ela chegue mais longe até os perímetros urbanos, que sofrem com a carência hídrica, foram criadas estruturas mecânicas capazes de conduzir a água, rompendo inclusive os obstáculos geográficos. O chamado sistema adutor pode percorrer vários municípios, distritos isolados, levando água de qualidade às torneiras de milhões de pessoas. No programa de hoje, você vai conhecer a adutora do Acauã, que está sendo construída no Agreste Paraibano. Obra em andamento. Máquinas constroem pequenas barragens, criando a infraestrutura necessária para captar água direto do rio Paraíba. Água na torneira. Trecho concluído da adutora do Acauã facilita a rotina diária em comunidades que sofriam com seca. Rota hídrica. 93 quilômetros de adutora vão garantir o abastecimento de 100 mil pessoas em 9 municípios e um distrito do Agreste Paraibano. 100 anos de desenvolvimento. O impacto das obras hídricas de norte a sul da Paraíba. Terra molhada. Sangria do Açude Acauã mostra a beleza do Nordeste farto de água. O programa Conhecer está no ar. O estado da Paraíba é um gigante quando se fala em obras hídricas. No estado foram construídos grandes empreendimentos no último século para que a oferta de água disponível nas cidades, que não é muita, tivesse o melhor aproveitamento possível. Açudes, adutoras, perímetros irrigados, estação de piscicultura. Uma imensa infraestrutura que faz a água chegar aos locais mais distantes e mais necessitados, como Cabaceiras, a cidade onde menos chove no Brasil. Água que move uma extensa cadeia produtiva, da semente que brota na terra à geração de energia elétrica. 1.358 bilhões de metros cúbicos de água em 9.794 hectares, numa altitude de 218 metros no sertão da Paraíba. O complexo Curema Mãe d'Água é espetáculo no Vale do Piancó. O sistema integrado, o maior reservatório de água da Paraíba, é formado por 2 grandes açudes construídos pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas nas décadas de 40 e 50. O Curema, que pereniza o rio Piancó, e o Mãe d'Água, que barra o rio Aguiar. Além de fornecer água para o consumo humano, irrigação, eletrificação e turismo, o sistema Curema Mãe d'Água também é importante para a principal atividade no município de Coremas, a venda de pescado. O destino são municípios da Paraíba, além de Fortaleza, Maceió, São Luís e Teresina. Outras 2 barragens construídas pelo DENOX no interior da Paraíba são responsáveis por boa parte do desenvolvimento dos municípios de São José de Piranhas, Cajazeiras, Souza, Marizópolis e Nazarezinho. A Engenheiro Avidos, com capacidade para armazenar 255 milhões de metros cúbicos de água. E a barragem São Gonçalo, no município de Souza, com capacidade para acumular 44 milhões e 600 mil metros cúbicos de água. As águas represadas nos 2 açudes abastecem o perímetro irrigado de São Gonçalo, no município de Souza, que tem destaque na produção de coco, famoso como o melhor do país. O perímetro de São Gonçalo também desenvolve piscicultura. 63 hectares da área são destinados à atividade. Em 2008, o desenvolvimento aquícola na região foi reforçado com a inauguração da Estação de Piscicultura Joaquim Firmino Filho, no município de Souza. A primeira estação de piscicultura instalada pelo DENOX na Paraíba ocupa 6 hectares e tem capacidade para produzir 5 milhões de alevinos por ano de tilápia do Nilo.
Outro protagonista no desenvolvimento do interior paraibano é a barragem Epitácio Pessoa, no município de Boqueirão. O açude, que barra o rio Paraíba, tem capacidade para acumular 535 milhões de metros cúbicos de água. Abastece a cidade de Campina Grande e movimenta a pesca e a agricultura irrigada. Benefícios para 1 milhão de pessoas. O Departamento Nacional de Obras Contra-Secas, responsável pelos empreendimentos que movimentam o interior da Paraíba, investiu no ano passado 6,5 milhões de reais no estado. O DENOX da Paraíba, nesses 100 anos, fez obras de infraestrutura hídrica aqui, que permitiu que o estado hoje, como o Nordeste, tenha uma nova realidade, principalmente em relação à fixação do homem no seu torrão natal. Dos 42 açudes que o DENOX construiu na Paraíba, ao longo desses 100 anos, dentre os 325 açudes que o DENOX tem em toda a região, também, graças a esses açudes, foram implantados os perímetros irrigados, São Gonçalo, de Sumé. Agora mesmo, dentro do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, está sendo feita a adutora do Acauã. O eixo leste da transposição e o eixo norte, que vai beneficiar o estado da Paraíba, está em pleno andamento. Em 2009, mais investimentos. Um deles, a recuperação do sistema hidromecânico da barragem do Boqueirão. O açude é um dos que vão receber água do Rio São Francisco quando o projeto de interligação de bacias estiver concluído. Através do Rio Paraíba, nós faremos a perenização definitiva do rio, alimentaremos a Cauã e alimentaremos o Epitácio Pessoa, daremos, digamos, garantia hídrica à adutora do Congo, primeira etapa que já realizamos, é a segunda etapa que estamos realizando agora. A adutora do Cariri que nós fizemos, já no governo do presidente Lula, foi construída a adutora Cariri, através do Proágua, e nós estaremos alimentando ela, garantindo hoje, a partir do eixo leste, eu diria assim, a manutenção, dando garantia hídrica à cidade de Campina Grande, que há muitos anos sofre um déficit enorme no setor hídrico, e finalmente perenizando o Paraíba até a barragem, até o açude de Acauã, que hoje já é um entroncamento hidrológico, né, de infraestrutura hídrica, já serve a inúmeras cidades, e com esse reforço nós poderemos atingir até Araçagi, atravessando toda a planície costeira anterior da Paraíba, o que vai possibilitar irrigação, desenvolvimento naquela região de terras maravilhosas, ao pé da Serra da Borborema, e ao mesmo tempo fornecimento de água de superfície a todo esse litoral maravilhoso da Paraíba. No projeto São Francisco, o DENOX é responsável pelo pagamento das desapropriações e se habilita para ser o gestor do projeto quando ele estiver em plena execução, com a água chegando às residências dos 12 milhões de nordestinos beneficiados. Será o novo desafio no centenário da mais antiga instituição a atuar no Nordeste brasileiro. Para marcar os 100 anos do Departamento Nacional de Obras Contra-Secas, a Assembleia Legislativa da Paraíba realizou sessão especial no município de Campina Grande. Aqui na segunda maior cidade do estado, situada numa região que concentra obras hídricas importantes do DENOX, o Parlamento paraibano ressaltou a contribuição do órgão para o desenvolvimento social e econômico do estado. Nós devemos muito ao DENOX e precisamos cada vez mais fortalecê-lo. Hoje o mundo inteiro está com uma problemática nas mãos, resolver o problema do seu ecossistema como um todo e água. A água hoje é um sistema, nos países desenvolvidos, é um problema de segurança nacional. E no Brasil não podemos ficar diferentemente disso, para que possamos ter, num futuro, a garantia que o DENOX possibilitou até hoje. A solenidade no auditório da Federação das Indústrias teve momento de simbolismo. O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba recebeu o ícone do centenário do DENOX, uma quartinha, objeto que é a cara do sertão, usada para armazenar água, pintada com os principais açudes erguidos no semiárido brasileiro. Lá fora, volta ao passado. Uma exposição de fotos mostrava as principais obras executadas pelo departamento no interior da Paraíba, o alicerce de um futuro ainda cheio de projetos.
No próximo bloco, você vai conhecer uma das obras hídricas em andamento no Agreste Paraibano. A adutora do Acauã vai garantir o abastecimento de água a 100 mil pessoas, em 9 municípios e 1 distrito. O Agreste Paraibano vai ganhar uma nova obra hídrica. O sistema adutor do Acauã vai percorrer 93 quilômetros, levando água a 100 mil famílias de 9 municípios e 1 distrito da região. O ponto de partida da obra é o açude Argemiro de Figueiredo, popularmente conhecido como Acauã. As chuvas dessa temporada foram suficientes para o reservatório atingir a capacidade máxima, enchendo de beleza o sertão. O sol de fim de tarde ilumina as águas calmas, que se movimentam ao sabor do vento, emoldurando a vegetação verdinha de fim de inverno. A canoa desliza fácil e logo fica pequenininha no meio do oásis sertanejo. Paisagem bucólica, bem diferente daquelas que normalmente caracterizam o semiárido. Mas em um ponto específico do reservatório, a calmaria dá lugar à força da água. O paredão branco iluminado pelo sol da Paraíba reflete beleza e fartura hídrica. É a soberania da natureza. A sangria é o ápice dos reservatórios. Significa que a água acumulada chegou ao nível máximo e precisa ser liberada com mais intensidade. O nome oficial é Barragem Argemiro de Figueiredo, mas a barragem, inaugurada em 2002 entre os municípios de Itatuba e Salgado de São Félix, ficou conhecida como Acauã. Ela barra e pereniza o rio Paraíba, um dos mais importantes do estado, devido à extensão, 380 quilômetros, e à relevância econômica. Com a boa temporada de chuva desse ano, o açude Acauã, que é o 4º maior do estado, atingiu a capacidade máxima, 253 milhões de metros cúbicos de água. A barragem Argemiro de Figueiredo foi construída com a finalidade de conter a força da água, de evitar inundações nesta região. Mas a água acumulada precisava ser aproveitada e passou a ser utilizada em projetos de irrigação, piscicultura e no abastecimento. E é justamente aqui que nasce um novo projeto que vai revolucionar o abastecimento nesta região. A adutora do Acauã vai garantir água para 100 mil pessoas em 9 municípios e 1 distrito do Agreste Paraibano. O projeto, executado pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, está orçado em 67 milhões de reais. Recursos provenientes do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. A adutora tem 93 quilômetros de extensão. Tubos de PVC e ferro fundido, como estes, vão conduzir a água por baixo da terra. É um canal fechado, né, que se chama conduto forçado, né, na verdade. Existe uma bomba que ela transfere energia, né, para jogar essa água em lugares mais distantes, né, e mais elevados. Então essa água é bombeada para um canal fechado que é a adutora em si, né, o tubo. E essa água vai chegar em várias cidades, né? Cada cidade tem um ponto que recebe essa água, que é uma caixa d'água, né, que a gente chama, né, um reservatório elevado. E desse reservatório vai para as casas das pessoas do município em si. O tronco oeste vai levar água do açude Acauã aos municípios de Itatuba, Ingá e Juarez Távora, chegando até ao distrito de Zumbi. No tronco leste, a adutora vai captar água em 2 pontos do rio Paraíba e levá-la aos municípios de Salgado de São Félix, Mogeiro, Itabaiana, Juripiranga, Pilar e São Miguel de Itapu. O percurso traçado no papel já começou a cortar a zona rural rumo às cidades. A água do Acauã vai ganhando novo destino.
No próximo bloco, você vai conhecer o trecho da adutora do Acauã que já foi concluído. Famílias que sofriam com a estiagem e precisavam andar quilômetros para conseguir água de péssima qualidade, agora só precisam abrir a torneira de casa. As obras da adutora do Acauã, no Agreste Paraibano, devem ser concluídas em setembro. Mas à medida que os trechos vão sendo concluídos, são entregues à população. Foi o que aconteceu com a primeira parte do tronco oeste, que abrange os municípios de Itatuba e Ingá. A água capturada no açude Acauã é tratada e liberada para o consumo. Famílias que há muito tempo não sabiam o que era um banho de chuveiro, hoje têm água à vontade em casa. É o resultado da tecnologia somada à natureza. O sistema adutor é relativamente simples. É preciso ter uma fonte hídrica de onde a água é retirada e depois bombeada até o destino final. Mas para entender melhor como esse sistema funciona, vamos percorrer as obras da adutora do Acauã, no Agreste Paraibano. Começamos pelo trecho já concluído. O primeiro passo é a captação da água no açude Acauã. Para chegar ao local exato, cortamos a zona rural numa estrada de terra, margeada por belas paisagens. Chegamos ao ponto de partida do projeto. Aqui, a água é retirada do açude através desses equipamentos. É bombeada por baixo da terra até a próxima etapa do projeto. A água capturada na barragem vem direto aqui para a estação de tratamento. Neste local, ela passa por várias etapas até se tornar ideal para o consumo. A água bruta entra por este reservatório, onde recebe sulfato de alumínio. Depois, a água segue para os floculadores. São 4 com velocidades diferentes. Em seguida, vêm os decantadores e os filtros. A última etapa é o cloro. Nestes recipientes, a água é clorada antes da distribuição. Todo o processo é automatizado. Equipamentos de ponta acompanham o percurso e o tratamento da água em uma espécie de laboratório eletrônico. Isso aqui é um laboratório onde tem uma série de aparelhos que faz a análise das águas, tanto a água bruta como a água tratada. Então, começando por aqui, nós temos o aparelho que mede a turbidez de água bruta, depois mede o pH da água bruta para fazer as devidas correções, e aqui o controlador de coagulante. Estando tudo ok aqui, já passa para a análise da água tratada, que seria com a turbidez da água filtrada, o pH da água tratada e o cloro residual, que é a parte final para fazer a devida correção. Se a turbidez estiver muito alta, o computador já aciona os tanques de cal para entrar em ação e baixar a acidez da água. Depois de monitorada e aprovada, a água está pronta para a distribuição. Deste reservatório, ela volta para os dutos e segue caminho até as áreas urbanas. Os computadores continuam acompanhando o percurso. Da captação à distribuição da água, tudo é controlado com a ajuda da tecnologia. Sensores foram colocados em pontos estratégicos do sistema adutor. Eles enviam em tempo real as informações para esta central de controle. Daqui é possível monitorar todo o sistema e controlar a qualidade e a quantidade da água ao longo do seu curso. Nosso destino é aqui em Itatuba, né, no caso, que a água vai chegar em Itatuba. Se esse reservatório ele baixar, teria que alguém lá ligar um botão para poder a bomba ligar, para poder encher de novo o reservatório. Então precisaria de ter uma pessoa lá direto, lá dentro da estação, para estar fazendo esse controle lá e aqui, na verdade. Tem que vir aqui e olhar o nível que estava a água na caixa d'água aqui e voltar para lá para ligar a bomba. No nosso caso não, nós temos um software, né, de automação, que ele tem sensores que ele identifica se lá
está com nível abaixo do que permitido, para ligar a bomba automaticamente. Você diminui também o custo operacional. Em vez de ter a média de 4 pessoas por estação, uma pessoa só consegue ficar lá só para acompanhar o sistema. Se der algum problema, claro que vai estar lá para poder resolver, entendeu? Na parte manual. Todos esses cuidados garantem que a água que chega à casa de Luciana esteja ideal para ser consumida e utilizada nas tarefas domésticas. O simples ato de lavar louça com água farta na torneira é especial por aqui. Ter água para o mingau das crianças e para um bom banho de chuveiro, então, é que há bem pouco tempo a realidade era outra. Água só de má qualidade e, quando se tinha, muita sorte. A gente ia para a fila d'água, às vezes secava, a gente vinha com os baldes secos, às vezes a gente acordava 3 horas da manhã para ir pegar água salgada. Luciana mora no município de Itatuba, o primeiro a receber água da adutora do Acauã. Os dias difíceis de seca foram substituídos por qualidade de vida. A gente se acorda, já tem água para tomar banho, os meninos vão para a escola limpo e antigamente não. Aí roupa a gente lava a hora que quer, que tem água à vontade. A gente fica sem comer, mas sem água não, né? Quem aguenta a sede. Até o final de setembro, todo o sistema adutor deve ser concluído, levando água para as outras cidades incluídas no projeto. Neste ponto, as obras estão avançadas. Além da estrutura básica de captação, foi construída uma barragem para que seja possível retirar a água direto do Rio Paraíba. Essa água vai ser captada e bombeada através de uma estação de tratamento. Lá essa água vai ser tratada e distribuída para os municípios de Mogeiro e Salgado de São Félix. Além de essencial para captar a água que será conduzida pela adutora, esta barragem também vai cumprir uma função social, ligar 2 municípios, Mogeiro e Salgado de São Félix. Hoje, para transitar entre as 2 cidades, é preciso percorrer cerca de 35 quilômetros. Depois que a barragem estiver pronta, o percurso poderá ser feito a pé. Essa barragem foi um benefício muito grande para os 2 municípios, porque eles são isolados. Ela auxiliou na ligação dos 2 municípios, que para mim chegar no município de Mogeiro, eu teria que percorrer em torno de 40 quilômetros. Hoje eu não percorro mais que 3 quilômetros para poder ligar os 2 municípios. Para cumprir o prazo e tornar todos esses benefícios reais, os operários não param. O dia vai embora e as luzes são acesas para que o trabalho de concretagem da barragem seja concluído. Nesse ritmo, não vai demorar muito para que a estrutura hídrica seja terminada e os paraibanos possam usufruir de um direito básico, o de ter água de qualidade na torneira de casa. Dessa forma, será possível, além de contemplar, saborear os benefícios da união entre tecnologia e natureza. O programa Conhecer de hoje fica por aqui e volta na próxima semana. Comunique-se conosco, mande uma mensagem para o endereço eletrônico conhecer@tvdiario.tv.br. Até o nosso próximo encontro.